O Internacional em nenhum momento mereceu o empate ou até a vitória na partida contra o Flamengo aqui no Maracanã. Agora, o Internacional volta vivo, sim, vivo para o estádio Beira-Rio, depois de uma derrota mínima contra o Flamengo aqui no Maracanã. Os mesmos problemas dos últimos jogos se repetiram. O Inter com desajustes defensivos e, principalmente, uma inoperância por vezes irritante no seu sistema ofensivo. O Inter perde por 1-0 aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América contra o Flamengo. Volta vivo para o Beira-Rio, mas sim, será muito mais do que difícil conseguir essa classificação depois dessa derrota. A gente fala sobre o jogo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entra no link da KTO e ali tu vê o teu registro. Em 1 minuto e meio tá feito e tu pode dar uma brincada. Eu vou ser sincero, tá, gente? Eu esperava um pouco mais desse Inter. Não acho que foi um jogo muito ruim contra o Flamengo. Foi um primeiro tempo muito ruim, em que o Flamengo, que é mais time que o Inter, tem mais investimento, tem jogadores de melhor qualidade, tem jogadores no banco de melhor qualidade, demonstrou essa qualidade dentro de campo. Jogando em casa, com o apoio de mais de 60 mil torcedores do Flamengo, era natural que o Flamengo fosse ter mais bola do que o Inter, fosse jogar mais com a bola do que o Inter. Mas eu não imaginava que o Inter ficaria tanto tempo sem se pegar na bola. O Inter foi inoperante em diversos momentos contra esse Flamengo, que é verdade, é melhor do que o Inter, isso não se discute. Agora, o Inter poderia ter tentado ter mais a bola, poderia ter agredido mais esse Flamengo, poderia ter tentado criar mais chances. Eu acho que tem um pouco de não conseguir, mas não só o não conseguir pelo que o Flamengo fez, mas o não conseguir pela atuação ruim de alguns jogadores do meio para frente. Tabata, muito mal. Wesley, muito mal. Alan Patrick, também muito mal. Ricardo Matias, recebeu poucas bolas. Essa é a verdade, tá? O Ricardo Matias é aquele centroavante que fica na área e precisa ser abastecido, senão ele não vai jogar. Por exemplo, o Ener Valencia e o Borré têm uma característica diferente. Eles saem de dentro da área para receber bola, para tentar criar jogadas. O Ricardo Matias até pode fazer isso e até tentou no jogo de hoje, mas não é a sua principal característica. Então o Matias precisa receber bolas e ele não recebeu hoje. Aí o Wesley vai mal, o Tabata vai mal, o Alan Patrick vai mal, o Thiago Maia eu até acho que não tem uma atuação tão ruim, o Alan Rodrigues, que foi muito bem nos 2 primeiros jogos dele com a camisa do Inter hoje, não fez uma grande partida. O Alan Rodrigues parecia por vezes até meio perdido, eu não tô queimando ele, ele é titularíssimo do Inter, mas não fez uma boa atuação. E aí o Flamengo, com todas essas atuações ruins que eu citei do meio para frente do Internacional, e cito aqui um péssimo primeiro tempo dos laterais do Inter, tá? Bernabé e Brian Aguirre muito mal, amplamente dominados pelo Plata de um lado e pelo Samuel Lino do outro. O Inter jogou pouco. O Flamengo teve muito mais a bola, controlou a bola, rodou a bola, circulou na frente da zaga do Internacional. O primeiro tempo poderia ter sido mais do que 1-0. Poderia ter sido mais do que 1-0 para a equipe do Flamengo. E aí vem o gol num desajuste defensivo. Mais um desse time do Inter que, antes da parada, a gente discutia muito. As bolas aéreas, a questão do desajuste defensivo. E hoje aconteceu um cruzamento numa cobrança de escanteio do lado esquerdo de ataque do Flamengo, do Luiz Araújo, que ele coloca a bola na cabeça do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique consegue sair da marcação do Internacional. Os outros jogadores do Flamengo seguram os zagueiros, os defensores do Inter que estavam na área, e o Bruno Henrique sai quase para a área do pênalti, para a marca do pênalti, dá uma cabeçada no canto direito do Rocher, abre o marcador. Naquele momento, o Flamengo estava dominando com o controle e a posse de bola, mas sem criar grandes chances, mas aí já fica mais difícil. Tu jogar contra o Flamengo já é difícil. Agora, tu jogar tendo que propor o jogo, ficar mais com a bola e agredir o Flamengo porque tá perdendo para 1-0, fica muito mais difícil. Se o Inter tivesse talvez agredido mais o Flamengo quando tivesse 0-0, talvez a sorte do Inter fosse outra.
O primeiro tempo, então, é muito abaixo, com o Flamengo tendo total controle, beirando os 80% de posse de bola, e poderia ter sido poderia ter sido mais para o Flamengo. O segundo tempo é um Inter diferente. Me incomodou o fato do Roger não ter trocado no intervalo, pelo primeiro tempo abaixo que o Inter fez e de total dominância do Flamengo. Porém, o segundo tempo do Internacional não foi ruim. O Inter teve controle de bola, o Inter jogou, fez triangulação, esticou bola, botou nos laterais, foi na linha de fundo, tudo isso. Mas eu acho que o Roger demorou para trocar. O Roger faz a primeira alteração aos 25 minutos do segundo tempo. 25 minutos do segundo tempo, no momento que o Inter estava com o controle de jogo. Então poderia botar peças mais frescas, peças para também seguir mantendo o ritmo que o Inter estava com mais bola que o Flamengo no segundo tempo. O Inter jogou melhor do que o Flamengo no segundo tempo. Mas aí, como eu disse, no primeiro tempo, que saiu o gol do Bruno Henrique de cabeça, dos desajustes defensivos que o Inter mais uma vez apresentou, a gente tem que considerar que para o segundo tempo, quando o Inter conseguiu ter a bola, conseguiu dominar de certa forma, dominar entre aspas o Flamengo, porque o Flamengo mesmo assim esteve cômodo, mesmo não tendo a bola, a gente tem que colocar aqui, de novo, a inoperância do ataque do Internacional por aqueles jogadores que eu citei ainda no primeiro tempo que não fizeram uma boa partida. Os dois jogadores de lado, o Tabata e o Wesley, o Alan Patrick não foi bem, o Ricardo Matias tentou, mas tem que ser abastecido, ele não vai conseguir jogar sozinho, e aí no segundo tempo, o Matias cria a melhor chance do Internacional, que é uma bola que ele vai dentro da área, quase na linha de fundo, corta o Léo Pereira, que fica de bunda no gramado, e faz o cruzamento, e o Léo Ortiz rebate. Talvez tenha sido uma das grandes chances. Depois teve uma cabeçada que o Rossi defendeu, mas foi uma defesa tranquila. Teve mais pro final do jogo o Vitinho chutando uma bola no contrapé do Rossi, mas também não foi nada que o Rossi tivesse que fazer uma defesa espetacular. Então o Inter do segundo tempo foi um Inter que dominou o jogo, ficou com a bola. Eu até achei que o Flamengo sairia mais pro jogo no segundo tempo, mesmo com 1-0 a favor, mas eu acho que teve um pouco de não conseguir, porque o Inter ficou com a bola. Mas também do Flamengo entendeu, ó, também vou deixar eles atacarem e vou tentar puxar puxar nos contra-ataques. O Flamengo tentou fazer isso e não conseguia. Tanto que a grande chance do segundo tempo, e isso mostra a inoperância do ataque do Inter, mesmo ficando com a bola no segundo tempo, é do Flamengo. Mas no final do segundo tempo, que é uma bola do Everton Cebolinha para o meio da área, o Luiz Araújo domina sozinho, bate o Rocher, faz uma bela defesa com a perna direita. Então assim, o Inter vai precisar jogar mais, se quiser passar desse Flamengo. Mas poderia ter sido pior, tá? Então o Inter não dominou o Flamengo, se deixou ser dominado no primeiro tempo muitas vezes, ficou com a bola no segundo, foi inoperante mais uma vez no seu sistema ofensivo, mas volta vivo para o estádio Beira-Rio para o jogo do próximo meio de semana às 9h30 no Beira-Rio. Daqui a pouco a gente vai ter a coletiva do Roger, a coletiva entrevista na zona mista de jogadores do Internacional. Vamos ver o que eles avaliaram dessa derrota para o Flamengo por 1-0, que, repito, poderia ter sido pior, principalmente pelo primeiro tempo. Mas o segundo tempo dá indícios de que talvez fazendo isso, mas criando mais dentro de casa, semana que vem, com 50 mil colorados, quem sabe dá para sonhar assim com uma classificação. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho e deixa tua opinião aqui nos comentários, tá? Beijo e eu volto na sequência.